Você acredita que todos os caminhos levam a Deus? Se você acredita que sim, eu quero te dizer que você está completamente certo. Seja qual for o caminho que você escolher traçar nessa vida, após a sua morte você estará diante de Deus e terá que prestar contas de tudo aquilo que você fez e deixou de fazer nesta vida. É claro que não é este o entendimento de quem tenta se justificar usando o dito popular: todos os caminhos levam a Deus. É claro que não. Esta frase é usada de forma leviana para tentar enganar as pessoas, passando a ideia de que no fim das contas todos somos filhos de um Deus de amor que jamais condenará seus próprios filhos. Grande engano. Nós só nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Filhos por adoção. Depois que analisamos a pessoa de Jesus Cristo, seu caráter e sua obra e vimos as evidências de sua ressurreição, precisamos compreender que para uma compreensão completa da obra de Jesus é necessário compreender não apenas quem ele foi, mas também quem nós somos. Quem você é sem Cristo. Lembre-se das palavras de Jesus. Os sãos não precisam de médico. Somente quando soubermos o diagnóstico da nossa enfermidade, estaremos dispostos a tomar o remédio recomendado. A Bíblia diz que todos os homens nascem com uma doença mortal: o pecado. O pecado é universal e não há quem não peque. Nenhuma outra declaração é tão clara quanto as palavras encontradas na segunda metade do livro de Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. E todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Mas o que é pecado? Tente definir o pecado em apenas uma palavra. Pecado é transgressão. Pode ser descrito como o ato de transpor um limite, transgredir a lei ou violar a justiça. Pecado é o fracasso em se alcançar o padrão moral ou cumprir a lei estabelecida por Deus. Tiago afirma que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E João diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Preste muita atenção. A Bíblia aceita o fato de que os homens têm padrões diferentes. Os judeus têm a lei de Moisés, os gentios têm a lei da consciência, mas todos os homens transgrediram a lei que conhecem e se desviaram do seu próprio padrão. Qual é o nosso código de ética? Seja qual for o padrão escolhido, não conseguiremos atingi-lo. Todos nós seremos reprovados, pois basta apenas um pecado para sermos condenados por Deus. Muitas coisas acontecem dentro de nós, nos lugares ocultos de nossas mentes, onde as pessoas não conseguem enxergar e nós tentamos esconder até de nós mesmos. Mas Deus vê todas as coisas. Deus vê. Seu olho penetra os mais profundos recônditos do nosso coração. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele nos vê como realmente somos, e a sua lei revela os nossos pecados como eles realmente são. Na verdade, o propósito da lei é exatamente expor o pecado, pois, como disse Paulo, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Portanto, o pecado é universal. No entanto, precisamos compreender quais são as consequências do pecado antes de apreciar aquilo que Deus fez por nós por meio de Cristo. Será que o pecado é tão sério assim? Podemos entender com mais facilidade suas terríveis consequências ao observarmos seus efeitos sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o próximo. Mesmo que não percebamos o fato agora, o resultado mais terrível do pecado é a nossa separação de Deus. O propósito mais elevado do homem é conhecer a Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele. Nosso maior atestado de nobreza como seres humanos é o fato de termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto, capazes de conhecê-lo. Mas esse Deus a quem pretendemos conhecer é um ser justo e infinito em sua perfeição moral. Todos os homens de Deus mencionados nas Escrituras que tiveram um pequeno relance da glória de Deus se encolheram diante da visão, com uma consciência esmagadora de seus próprios pecados. Moisés, a quem Deus apareceu na sarça que ardia e não se consumia, escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Jó,
a quem Deus falou do meio da tempestade, em palavras que exaltavam sua incomparável majestade, afirmou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isaías, um jovem que estava iniciando seu ministério, teve uma visão de Deus como o rei de Israel, assentado sobre um alto e sublime trono, cercado por anjos que o adoravam e louvavam sua santidade e glória, e disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Quando Ezequiel recebeu sua estranha visão dos seres viventes com asas e rodas, e acima deles um trono, e sobre o trono alguém com aparência humana, envolvido no brilho do fogo e do arco-íris, ele reconheceu a aparência da glória do Senhor e acrescentou: quando a vi, caí com o rosto em terra. Saulo de Tarso, viajando para Damasco, tomado de fúria contra os cristãos, foi jogado ao chão e ficou cego por causa da luz brilhante que veio do céu, mais forte que o sol do meio-dia. Mais tarde, ele escreveu sobre a sua visão do Cristo ressurreto. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. O apóstolo João, já idoso, exilado na ilha de Patmos, descreveu com detalhes a sua visão de Jesus, do Jesus ressuscitado e glorificado, cujos olhos eram como chama de fogo e cujo rosto brilhava como o sol na sua força. Dizendo o seguinte: quando o vi, caí a seus pés como morto. Um grande abismo se coloca entre a justiça de Deus e o pecado do homem. O pecado nos separa de Deus, a única verdadeira fonte de vida. O salário do pecado é a morte. Até que os nossos pecados sejam perdoados, estamos exilados, distantes do nosso verdadeiro lar, sem comunhão com Deus. Em termos bíblicos, estamos perdidos ou mortos nos nossos delitos e pecados. E esse é o motivo da inquietação que as pessoas sentem atualmente. Há uma fome no coração do homem que somente Deus é capaz de saciar. Um vazio que só Deus pode preencher. A demanda por notícias sensacionalistas na mídia, ou por romances extravagantes, ou filmes de ação nos cinemas, a epidemia das drogas, do sexo e da violência, todas essas coisas são sintomas da busca do homem por satisfação. Elas sinalizam a sua sede e sua separação de Deus. Agostinho estava certo ao escrever essas famosas palavras na introdução do seu livro Confissões. Tu nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Esta é uma situação extremamente trágica. O homem está perdendo o propósito para o qual foi criado. Mas o pecado, além de nos afastar de Deus, também nos mantém cativos. Como o pecado é uma corrupção interna da natureza humana, ele nos mantém escravizados. Não são alguns atos ou hábitos que nos escravizam, mas sim a infecção maligna de onde eles procedem. Muitas vezes, no Novo Testamento, somos descritos como escravos. Jesus disse: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Por várias vezes em suas epístolas, Paulo descreve a servidão humilhante imposta a nós pelo pecado. Pois nós também outrora éramos nécios desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Essa verdade é ensinada de capa a capa nas Sagradas Escrituras. Sabemos disso muito bem. Todos nós temos ideais elevados, mas vontade fraca. Queremos viver uma vida abnegada, mas estamos acorrentados ao nosso egoísmo. Embora possamos nos gabar de que somos livres, na realidade não somos outra coisa senão escravos. Regras de conduta não resolvem o nosso problema. Não podemos cumpri-las. Mesmo que Deus nos diga claramente para não fazer alguma coisa, continuaremos fazendo até o final dos tempos. Sermões também não adiantam. O que nós precisamos é de um Salvador. Mudar nossa mente através da educação não é suficiente. Precisamos
de uma mudança de coração. E o que dizer das consequências terríveis do pecado sobre nossos relacionamentos? Não nos ajustamos às outras pessoas com facilidade, não é? Temos a tendência de desprezá-las ou invejá-las, nos sentirmos superiores ou inferiores em relação a elas. Raramente temos um conceito moderado de nós mesmos, segundo a medida da fé, como Paulo recomendou aos seus leitores. Todos os relacionamentos da vida são complicados. Todos. Pense bem. Em geral, somos tolerantes conosco e críticos com os outros. Isso também é verdade em relação às complexas tensões internacionais. Os conflitos políticos da atualidade acontecem na maior parte das vezes por receio ou insensatez. Nossa visão é unilateral. Exaltamos nossas virtudes e exageramos os defeitos dos outros. O que o homem necessita é de uma mudança radical de natureza. Mas ele não pode operar a si mesmo. Mais uma vez, ele precisa de um Salvador. E o tema central da Bíblia é que Deus tomou a iniciativa, através de Jesus Cristo, de libertar-nos dos nossos pecados. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. O pecado provocou separação. A crucificação de Cristo trouxe a reconciliação. O pecado produziu inimizade. A cruz nos trouxe a paz. O pecado criou um abismo entre o homem e Deus. A cruz construiu uma ponte entre eles. O pecado quebrou a comunhão. A cruz a restaurou. Em outras palavras, como Paulo diz em Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente através da fé em Cristo você obterá a vida eterna. É por isso que ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém podia ir ao Pai senão por ele. Você quer essa vida eterna? Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele morreu para ser o seu Salvador, isso é suficiente por agora. O resto virá no devido tempo. Eu convido você a orar comigo agora. Na medida em que eu for orando, confesse seus pecados a Deus e se comprometa a abandoná-los. Isso não significa que você vai deixar de pecar, mas que você lutará contra o pecado. Consegue entender? Agradeça a Jesus Cristo por ter morrido por você e em seu lugar. Abra então a porta do seu coração e peça para Jesus entrar como seu Salvador e Senhor. Eu vou orar agora por você que deseja confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ore comigo repetindo cada palavra em seu coração. Senhor Jesus Cristo, reconheço que vivi até agora do meu jeito. Pequei em pensamentos, palavras e atos. Peço perdão pelos meus pecados e os abandono, pois estou arrependido. Creio que tu morreste por mim, levando os meus pecados em teu próprio corpo. Agradeço a ti por teu grande amor. Agora eu abro a porta e peço que entres. Entre, Senhor Jesus. Entre como meu Salvador e purifique a minha vida. Entre como meu Senhor e tome o controle da minha vida. Comprometo-me a servi-lo por toda a minha vida. Amém. Glória a Deus. Agora eu convido a todos vocês a se juntarem a mim numa oração de agradecimento a Deus por ter enviado o seu Filho para morrer por cada um de nós. Que esta noite seja uma noite de celebração para cada um de vocês pelo nascimento, vida, morte e ressurreição de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Uma noite de salvação, uma noite feliz. Feliz Natal para cada um de vocês. Ore comigo. Senhor Deus, agradecemos a Ti por toda esta jornada de descobertas que fizemos ao longo destes dias. Quanta coisa maravilhosa aprendemos acerca de nosso amado Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é completamente suficiente para todas as questões da vida e piedade. Ele é suficiente para a criação, para a salvação, para a santificação e a glorificação. Ele é tão puro que não há defeito, mácula de pecado, impureza, mentira, engano, corrupção, erro ou imperfeição.
Ele é tão completo que não há outro Deus além dele. Ele é o Filho unigênito. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. A plenitude da divindade habita nele. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por ele, para ele e por meio dele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a representação exata de Deus. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Ele é o sol que ilumina, o médico que cura, a muralha de fogo que defende, o amigo que conforta, a pérola que enriquece, a arca que suporta e a rocha que sustenta sob as mais fortes pressões. Ele está sentado à direita do trono da majestade, nas alturas. Ele é melhor que os anjos, melhor que Moisés, melhor que Arão, melhor que Josué, melhor que Melquisedeque, melhor que todos os profetas, maior que Satanás e mais forte que a morte. Ele não tem começo nem fim. Ele é o Cordeiro Imaculado de Deus. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vida. Ele é o caminho vivo e verdadeiro. Ele é a força de Israel. Ele é a raiz e o descendente de Davi. A brilhante estrela da manhã. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o capitão de nossa salvação. Ele é o campeão. Ele é o eleito. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Ele é o servo justo. Ele é o Senhor dos exércitos, o Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Ele é o homem dos sofrimentos. Ele é a luz. Ele é o Filho do homem. Ele é a videira. Ele é o pão da vida. Ele é a porta. Ele é o Senhor. Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele é o nosso descanso sabático. Ele é a nossa justiça. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai eterno, o príncipe da paz. Ele é o sumo pastor. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor das nações. Ele é o leão de Judá, a palavra viva, a rocha da nossa salvação, o Espírito eterno. Ele é o ancião dos dias. Ele é o Criador e o Consolador. Ele é o Messias. Ele é o grande eu sou. Agradecemos a Ti, Senhor, Senhor das ovelhas, por nos tornar parte do Teu rebanho através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso amado Salvador, que morreu a nossa morte para nos dar a Sua vida e nos enviar o Espírito Santo para nos guiar em Teus caminhos e nos fazer perseverar sobre todas as batalhas e nos permitir habitar em Tua presença para sempre. O Filho de Deus se fez homem para que os homens fossem feitos filhos de Deus. Aleluia! Glórias sejam dadas ao Teu nome. Te agradecemos, Deus. Que tamanho privilégio. Agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém.